Em mais uma super quarta, Fed mantém a taxa de juros americana inalterada no intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano, enquanto aqui no Brasil houve uma elevação de 50 pontos na taxa Selic, que agora passa para 14,75% ao ano. Para entender como essa decisão afeta a sua vida e mais especialmente os seus investimentos, eu tenho o prazer de receber aqui hoje a Laís Reis, estrategista de investimentos do Banco do Brasil. Seja muito bem-vinda, Laís. Boa noite. Obrigada, André. Boa noite, Trogo. E também o Ronaldo Trogo, especialista do time de economistas do Banco do Brasil. Seja muito bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, André. Boa noite, Laís. Boa noite a todos. Trogo, quero começar contigo. As decisões vieram em linha com as expectativas do mercado, como vinha acontecendo nas últimas reuniões, ou tivemos novidades nessa super quarta? Bom ponto, André. Eu acho que dá para dizer que veio em linha com o que o mercado esperava. Mas aí, especialmente para Estados Unidos, eu acho que é legal a gente trazer um ponto aqui, que nós conversamos em outras oportunidades, inclusive, que as expectativas em relação aos Estados Unidos, elas estão mudando de maneira muito significativa e trazendo volatilidade para o mercado de uma forma que é pouco usual. Então, se a gente resgatar aqui algumas reuniões, algumas conversas nossas aqui atrás, a gente estava discutindo se a política tarifária não levaria a aumento de juros pelo Fed. Depois disso, com a possibilidade que o mercado estava discutindo sobre recessão nos Estados Unidos e também uma recessão global, a discussão deu uma mudada, deu uma alterada para a possibilidade do Fed cortar juros de uma maneira mais expressiva. Então, se a gente pega nesse intervalo temporal que é relativamente curto, o tamanho dessa discussão e o tamanho da amplitude aí do que estava sendo falado, a gente tem essa postura do Fed mais cautelosa vindo em linha com o que a gente esperava. Então, não veio uma surpresa em relação à decisão, mas se a gente pegar o que o mercado discutiu ao longo desse período, é bastante substancial e a gente precisa ficar atento sobre isso. Então aqui, a gente no time de economia tem até um orgulho, né? Porque nesse momento de muita volatilidade, muita incerteza, nós mantivemos a calma, né? Mantivemos a cautela e entendemos que o Fed ia buscar justamente esse equilíbrio, porque de fato a política tarifária é mais inflacionária. Só que do outro lado, ele tem também um mandato relacionado a emprego, a atividade econômica. E aí o Fed vai precisar ser muito habilidoso e vai avaliar os próximos passos à medida que as informações ficarem mais claras. Porque, de novo, a palavra da vez é incerteza e ainda tem muita coisa para acontecer ao longo do ano de 2025. Em relação ao Copom, eu acho que dá para dizer que a maioria do mercado estava nos 50 pontos, que era a nossa posição também. Então, a maioria estava ali nos 50, só que diante do tamanho do ciclo e de toda essa incerteza que tem sido colocada do ambiente global, algumas casas já discutiam a possibilidade até de redução para 25, para um aumento de 25 pontos nessa reunião. A gente entendia que, diante desse cenário inflacionário ainda bastante desafiador e diante das expectativas de inflação desancoradas, além do hiato do produto bem positivo, que o Copom seguiria nos 50 pontos e faria esses 14,75 da forma como foi colocado hoje. Trogo, mais uma provocação. Acho que a grande pergunta que as pessoas querem encontrar a resposta é: veio uma sinalização clara de se estamos no final do ciclo de aumentos? Ou alguma sinalização que teremos ainda um ajuste pontual na próxima reunião? Ou até um terceiro cenário? Vamos aguardar para ver o que acontece? Esse é um ótimo ponto e realmente a reunião de hoje era muito mais aguardada em função da comunicação do que do próprio resultado, né? E aí o que a gente percebeu do Copom foi uma habilidade grande para deixar em aberto. Porque diante de toda a incerteza que está colocada lá fora e também da evolução dos indicadores aqui no Brasil, a autoridade monetária ela não se comprometeu claramente com os próximos passos. É claro que a essa altura do ciclo e toda a defasagem da política monetária que ainda deve ser observada nas variáveis brasileiras, é natural que o Copom já esteja mirando um ponto de chegada. Então, não dá para descartar que o ciclo foi encerrado hoje e também não dá para descartar ajustes residuais, sejam eles de 25 pontos, seja de 50 pontos. Mas, de fato, a gente já está aqui falando sobre o final do ciclo e que a gente, se for buscar aí na história recente, né, desde 2006 não tínhamos uma taxa de juros no patamar que está hoje. Então, realmente é um estágio do ciclo bastante avançado e que é natural nesse momento, diante de todo esse contexto e de tudo que ainda tem por acontecer na economia brasileira, que o Copom procure se resguardar para não dar uma sinalização e depois ter que reverter na próxima reunião. Então, acho que envolvia muita coisa a reunião de hoje, mas de fato essa parte da comunicação era muito aguardada, era muito esperada e a nossa avaliação é que o Copom ficou dependente dos dados, o que é natural, dado toda a incerteza que está colocada no ambiente global e também no Brasil, né? Bom, legal. Então, se temos expectativa em alta, quer dizer que temos volatilidade em alta, preços subindo e descendo.
Laís, com essa indicação aí da autoridade monetária de que possivelmente estamos nos aproximando de um encerramento de um ciclo de alta, pelo menos de uma estabilização da taxa por algum tempo até ver o que vai vir, como o Ronaldo bem colocou, a pergunta que eu te faço é: há oportunidades a capturar ainda nas curvas do pré-fixado, sejam elas curtas, médias ou longas? Ou eu deveria apenas considerar agora a renda fixa pós? Ou até, um terceiro cenário, eu deveria fazer um mix entre essas duas classes de ativos para procurar ali um determinado controle de volatilidade. Como é que você avalia? Legal, André. Como foi muito falado, né, a palavra da vez é volatilidade, e a diversificação ela se torna mais importante ainda num ambiente mais volátil. Então, quando a gente olha para a curva de juros, no final do ano, né, com questão de pacote fiscal, com a eleição do Trump, agregou muito prêmio de risco na curva, e isso veio sendo devolvido nesse ano de 2025. Só que quando a gente compara com a curva antes disso acontecer, né, desses eventos lá do fim do ano, antes de novembro, você ainda tem um gap grande para ser devolvido. Então, é exatamente esse fechamento de curva de juros que a gente ainda acredita, sim, que pode acontecer e que beneficiaria os produtos pré-fixados e de inflação. Inclusive, esse mês, na nossa alocação, a gente está positivo para ambas as classes. Tem uma questão também de uma força compradora que pode ajudar principalmente os títulos atrelados à inflação. Eles também são influenciados ali na parte pré-fixada pela curva, mas eles são menos voláteis do que os prés, por ter exatamente uma parte pós, né, que te protege ali da inflação e te garante um ganho real. Então, assim, dessas duas classes, a gente está positivo esse mês. Quando a gente fala de prazo, normalmente pré-fixado ali, atrelado ao IRFM, que tem uma duration mais ou menos de 2 anos, e no inflação a gente prefere inflação curta e uma B5 ali, que também fica nessa média ali entre 3 e 6 anos, né? Na média exatamente de 5 anos, né? São os produtos que a gente está colocando na nossa prateleira. Ainda assim, vale a pena e pós-fixado vai ser sempre importante. Importante para diminuir a volatilidade. Em momentos de incerteza, os grandes fazem isso, né, Trogo? Os institucionais, eles saem do risco, ficam ali no pós, vêm ganhar dinheiro aqui com o nosso CDI alto, que é uma, digamos assim, a gente sempre brinca que é uma concorrência desleal com os outros produtos, que tem que remar bastante para bater ali esse 14%. Então, assim, controla a volatilidade, a reserva de emergência é importante, tá? Também é algo que tem volatilidade baixa. Então, o pós sempre vai ser importante, mas é ideal olhar para o pré, sempre respeitando o perfil de investidor, os percentuais que a gente coloca lá para cada perfil, mas também ainda tem oportunidade, ainda as taxas estão bem altas e vale sim a pena ainda estar em pré-fixado inflação. Muito bom. Aqui a gente tem que reforçar a importância da reserva de emergência, que eu prefiro chamar reserva de tranquilidade ou reserva de paz. Dormir tranquilo, né? Dormir tranquilo, Importante. até porque se a volatilidade tende a se manter elevada, a gente precisa estar preparado para eventuais surpresas. E quem tem uma boa reserva de tranquilidade tem a possibilidade de esperar um pouco mais para mexer com a sua carteira, né, Laís? Tem ali um tempo para poder tomar uma decisão, como o Trogo falou ali, com maior serenidade. Trogo, eu quero voltar contigo para explorar um ponto importante. As decisões, você já explicou como é que elas vieram, mas eu quero entender os fundamentos. Quais foram os principais indicadores econômicos que vieram no comunicado do Copom e até se tem alguns deles que nós deveríamos dedicar maior atenção ou até algum que a gente não vinha falando há algum tempo? Bacana. Em relação ao externo, o Copom acho que deixou muito claro tudo que tem sido colocado nas últimas semanas, né? Muita incerteza, muita volatilidade e um ambiente para emergentes que pode oscilar bastante e aí é um ponto de atenção que o Copom vai manter o radar ligado para essas questões globais e como elas influenciam sobre a economia doméstica. Em relação ao Brasil, o Copom de novo falou sobre a atividade econômica, que ela tem se mostrado resiliente, mas com alguns incipientes sinais de enfraquecimento. Então, aqui está um ponto que é chave, porque nós estamos discutindo bastante essas questões da evolução da atividade econômica e como que isso pode se manifestar ao longo dos trimestres, porque um hiato do produto positivo, como vem já há algum tempo, é algo que incomoda o Copom e faz com que o processo inflacionário fique mais resiliente.
Sobre fundamento, eu acho que tem um ponto que ficou muito marcado nessa comunicação do Copom, que foi a simetria no balanço de riscos. Ele incluiu balanços de riscos de alta e de baixa na mesma intensidade. Então aqui, o nosso time de economia do banco já vinha falando sobre a possibilidade de maior simetria no balanço de riscos, porque em outras oportunidades o Copom sempre colocava que o balanço de riscos era assimétrico e altista, ou seja, a probabilidade da inflação ser maior do que no cenário de referência era maior. Agora ele deu uma equilibrada nesse balanço de riscos, justamente incluindo essa questão de algumas desagregações ou de algumas repercussões do que está vindo lá de fora, notadamente questão relacionada a commodity. Então agora a gente tem um balanço de riscos mais equilibrado e que na visão do Copom, né, agora ele tem um cenário de referência que está mais central ali, você não tem nenhum risco preponderante no horizonte relevante para a política monetária. Outro ponto que é muito importante, que eu acho que vale a gente destacar aqui e trazer para os nossos ouvintes, é a questão das projeções do Copom. Ele avançou um trimestre nas projeções, então agora ele está falando de 2026 fechado, o horizonte de projeção dele agora é o ano de 2026, e ele trouxe uma projeção ligeiramente inferior. E aí ele trouxe essa projeção inferior nos 2 anos, tanto para o ano de 2025 quanto para o ano de 2026. Só que aqui eu queria deixar uma reflexão, que é uma parte que acaba sendo um pouco mais técnica, mas eu acho que faz diferença para a gente entender como é que vai ser o ciclo daqui para frente. Essas projeções foram muito afetadas por conta de um câmbio bem menor que foi colocado agora do que nas reuniões anteriores, porque a gente teve esse alívio cambial, então trouxe a projeção de inflação um pouco para baixo, e também a parte de petróleo. Os modelos que o Copom estima, eles acabaram entrando com um petróleo ligeiramente inferior ao que vinha acontecendo em reuniões anteriores. E isso explica um pouco dessa trajetória um pouco mais benigna para a inflação que o Copom está enxergando. Qual que é o grande risco disso? Se essas variáveis inverterem o sinal daqui até junho ou daqui para frente, né, olhando para 2025. Então, apesar da notícia ser relativamente boa, porque é uma inflação menor que o Copom está projetando, fica esse ponto de alerta de que alguns fatores mais pontuais fizeram influência sobre essa projeção e que isso também está naquela matriz de riscos que pode, daqui a algum tempo, desafiar mais um pouquinho a nossa autoridade monetária. E aí, lembrando que a projeção do Copom ela veio para 3,6%, mas o compromisso do Copom no horizonte relevante é levar a inflação para 3%. Então, a gente está discutindo aqui o final do ciclo, mas é importante também o nosso ouvinte ficar atento, né, que a gente não está dizendo que o trabalho do Copom está feito. É que ele está chegando num nível de aperto monetário que ele entende que é suficiente para fazer a inflação convergir nesse horizonte de projeção, que acaba sendo um horizonte um pouquinho mais longo. Mas, de novo, né, tanta coisa tem acontecido no mundo nos últimos anos que é sempre bom ficar atento a todos esses movimentos que podem influenciar a evolução das nossas variáveis aqui para a gente calibrar direitinho as projeções. Acho que eu poderia resumir o que você falou, o Copom está esperando pelo melhor, mas está preparado para eventualmente tomar decisões com base em algum solavanco ali, algum soluço de alguns indicadores importantes, como você bem trouxe. Laís, eu quero explorar um pouco a questão agora do cenário internacional. Até agora, nesse ano, a gente está com um superávit ali em torno de 10 bilhões, um pouco mais de 10 bilhões de reais na Bolsa Brasileira, fluxo de capital estrangeiro, né, positivo em torno de 10 bilhões, pouco mais de 10 bilhões de reais. E aí eu te pergunto, se tem estrangeiro trazendo dinheiro para o Brasil, faz sentido o brasileiro investir no mercado externo? Como é que você avalia isso? O que é que você diria para os nossos investidores? É um bom ponto. Esse ano a gente está com um fluxo estrangeiro positivo, né? Apesar de ainda tímido. A gente teve um mês, por exemplo, no mês passado, que os institucionais levaram a alta da Bolsa. A gente teve uma alta da Bolsa considerável, mais de 3%, né? No fechamento de mês de abril ali. Então, a gente está vendo alguns pontos nesse quesito ali da Bolsa, tá? É uma questão de momento. É uma das bolsas que mais perdeu em 2024, principalmente em dólar, quando a gente fala. Teve algumas questões pontuais também para janeiro e tudo que trouxe, de fato, o fluxo do estrangeiro para cá, mas, por enquanto, ainda está tímido. Mas ele existe. Não tem muita relação entre a pessoa física investir lá fora com o gringo vir investir aqui na gente. O que ele faz é exatamente a mesma coisa que a gente recomenda fazer. Ele diversifica. É o maior mercado do mundo. Então, as pessoas que estão investidas nos Estados Unidos, eles
querem investir em emergente, eles querem fazer um trade de commodities, a nossa bolsa é muito commoditizada, eles vêm para cá. Eles vêm e colocam aqui, vou colocar 3% do meu portfólio lá no Brasil, porque eu acredito aqui que esse momento da economia está melhor, que estão bem posicionados. Ele analisa entre os emergentes, quem está melhor posicionado ali. Vou olhar para o México, vou olhar para o Brasil, vamos olhar ali para a Colômbia, como é que tá, e escolhe, digamos assim, quem faz sentido. Já está embutido do nosso preço o risco país no emergente, então já é uma alocação de maior risco para ele, digamos assim, e ele vem aqui para diversificar. A questão é que o 3% dele chega aqui e multiplica por 5,70 em real. Então, qualquer 1% que o gringo resolve colocar aqui na nossa bolsa faz muito preço. E o tamanho de mercado é muito relevante. O brasileiro que vai investir lá, um institucional que seja, o tamanho do mercado é muito grande, além da divisão dos 5,70, né? Mas, assim, além disso, do câmbio multiplicar, você ainda tem a questão de tamanho de mercado. Então, eles vêm aqui procurando liquidez, eles fazem muito preço por conta do tamanho de mercado, então a nossa bolsa vai muito, sim, com o fluxo estrangeiro, mas ainda faz total sentido, sim, o brasileiro ir lá e investir no maior mercado do mundo. A gente tem algumas teses, né? Por exemplo, tese de inteligência artificial, que é a principal, que todo mundo fala. Por mais que tenha Trump, tenha tarifa, não mudou. Ainda a produtividade já veio? Não veio. Ainda é um segmento forte que em tese beneficiaria primeiro o mercado americano, que era o que todo mundo falava lá quando a bolsa estava no final do ano, né? Então, assim, hoje está mais barato, eu acho que não vale a pena. Tem alguns fundamentos que não mudou. A nossa bolsa e a bolsa americana estão tradando muito narrativa, mais narrativa do que fundamento nesse momento, mas o gringo vem para cá diversificar e a gente tem que fazer o mesmo com o nosso portfólio, porque não faz sentido ficar fora do maior mercado do mundo de forma nenhuma ali. Então, no percentual adequado para cada perfil, é uma volatilidade maior. Numa visão de longo prazo, ainda assim tem diversos fundamentos para você colocar o dinheiro lá fora. E na bolsa aqui, ainda, digamos assim, a gente está olhando mais momentum, pontualmente. Pela diversificação também precisa estar posicionado, só que a gente ainda não vê fundamentos muito claros de que vai andar bastante. Já andou muito esse ano, a gente sabe, mas como eu disse, diversas questões pontuais, a tese da rotação favoreceu muito a gente, de trazer algum valor para cá, mas por enquanto a gente prefere ficar neutro na classe, não fora, neutro, exatamente por isso, que inclusive, até colocamos na palavra do especialista desse mês, no início do ano, ninguém falava que ia acontecer o que está acontecendo. Sim, quando você pegava os Outlook 2025, você não via. Você via alguém falar que a Bolsa Brasileira ia ser o primeiro lugar lá entre os ativos, principais ativos, você não via. Então, se você estivesse fora, era algo que você já teria perdido, não teria entrado. Então, a gente ainda não tem fundamentos claros para falar para frente, mas a gente sempre recomenda, sim, ter uma posição ali conforme o percentual adequado para o seu perfil, né? Eu gostei muito aqui da sua fala, que você trouxe a questão dos institucionais, né? Os grandes investidores. Porque quando a gente fala, às vezes, para a pessoa física que está ali com a sua carteira de 10 mil, 50 mil, 100 mil para investir e fala de diversificação, ela pode se perguntar, será que o grande investidor também faz assim? E aí você comprova para a gente que faz. Então, se até o grande investidor que investe bilhões está preocupado em diversificar para controlar a volatilidade e aproveitar oportunidades, né, que às vezes acontecem ora no mercado, ora no outro, ora no ativo, ora no outro, traz muito conforto para que a gente continue repetindo o mantra da diversificação. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade para reforçar que se você já tem uma carteira de investimentos ou se você quer começar a investir, lá no investalk.bb.com.br você vai encontrar as nossas carteiras sugeridas, que traz uma relação completa de alocação em diferentes classes de ativos. Para cada perfil de investidor, há um mix, poderia dizer assim, né, Laís? Há um percentual recomendado, seja no pré, no pós-fixado, inflação, multimercados, renda exterior e outros ativos. Está lá tudo muito bem explicado, de forma muito fácil de entender. Traz sempre análise tanto do especialista em investimentos como do time de economia do Banco do Brasil, que é para amarrar os fundamentos, as decisões, às vezes injustas, né? As análises que falam, acertou, não acertou. Mas o mais importante que eu quero dizer para vocês tanto a Laís quanto o Trogo, o time de economistas do Banco do Brasil,
traz para o mercado aquilo que eles estudaram e avaliaram com uma série de premissas. E nós, no nosso compromisso de transparência, colocamos essas premissas de forma muito aberta lá no Investalk. Então, quem quiser saber por que se chegou a essa conclusão, está lá bem explicado, uma leitura, inclusive, agradável, né? Sem economês, né? Uma forma bastante agradável da gente aprender um pouco mais. Mas, pessoal, acho que por hoje é isso que a gente tinha para trazer aqui. Então, aproveito para agradecer mais uma vez. Laís, muito obrigado. Obrigada, André. Sempre um prazer. Trogo, muito bom ter aqui, e eu queria mais uma vez reforçar que o time de economistas do Banco do Brasil vem acertando em cheio as projeções e vem fazendo um trabalho que traz muita confiança para quem precisa tomar decisões. Então, transmita meus parabéns a todo o time de economistas, Trogo. Obrigado, André. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. É isso, pessoal. Vocês já sabem, se tem Copom, tem o Investalk descomplicando os investimentos para você investir cada vez melhor. Um abraço e até a próxima.